Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Por falar em Brasil e mundo, vamos começar com o rolo que tá dando entre o Trump, o Rumble e o Alexandre de Moraes, que o Itamaraty também já tomou as dores. A tal da empresa, porque assim, o que o Alexandre falou? Que o Rumble foi a mesma coisa que aconteceu com o X. Para funcionar no Brasil, precisa ter um representante legal no país. Se não tiver, não pode funcionar. E é isso, e sim, é lei brasileira. Não é que o Alexandre tirou da cabeça dele, não, isso é lei. E ele falou, ou é assim ou não. Aí os caras entraram com uma liminar lá nos Estados Unidos que não queriam obedecer ordens dele lá. Aí uma juíza da Flórida falou assim, mas isso aqui eu não vou nem dar nada, porque realmente o que ele fala não é para acontecer lá. Nos Estados Unidos, certo? O que acontece lá, quem determina é o governo dos Estados Unidos. O que acontece aqui, quem determina é a lei do nosso país. E no nosso país a lei é essa. Então eles ficam jogando com esse lenga-lenga de liberdade de expressão, porque lá nos Estados Unidos você pode falar a groselha que você quiser. Você pode falar um dos maiores absurdos possíveis. Aqui não. Aqui tem lei. Aqui, nazismo é crime. Racismo é crime. Homofobia é crime. Ataque contra as mulheres é crime. Entendeu? Então aqui não é essa festa da uva que o pessoal acha que fala o que quer. Não. Você pode ter, infelizmente, você pode ter a opinião que você quiser, mas algumas delas são crimes. E se você as externar, você corre o risco de responder por isso, um processo ou um processo criminal, inclusive. Então é isso que aconteceu. E o Itamaraty respondeu, fez um pronunciamento aqui, uma nota longa, respondendo a isso aí. Porque assim, o que eles estão querendo? Eles estão querendo politizar essa questão jurídica, certo? E não tem nada a ver com posição política, tem a ver com a soberania de cada país e com as leis de cada país. É simples assim. O Ministério das Relações Exteriores afirmou ontem que recebeu com surpresa a crítica do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os bloqueios e multas impostas às empresas norte-americanas feitas pelo Brasil. Multas e bloqueios no Brasil. O tal do Rumble, que honestamente antes disso eu nem sabia que esta porcaria existia, pode funcionar nos Estados Unidos sem problema nenhum. O que ele não pode é funcionar aqui sem um representante legal. Não é censura, isso é lei do Brasil. O Musk tentou bater de frente, tomou multa, o Twitter foi derrubado e só voltou a funcionar quando ele apresentou um representante legal no país. É a lei do país. Não tem a ver com o Alexandre de Moraes, nem com o Zanin, nem com ninguém, nem com o Lula, nada. Isso é lei. Entendeu? As pessoas precisam entender isso. É lei do país e tem que ser cumprida. Simples assim. A pasta diz não aceitar a politização de decisões judiciais. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. Segundo o Ministério, a manifestação do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos. Eles inventam cada coisa lá também, né? Eu estou lendo o livro do G.C. Souza, O Pobre de Direito, ele explica muito como funciona essa questão de ficar criando um monte de organização, escritório e tal. Quem não leu, leia. Aliás, os livros do G.C. são incríveis, leiam todos, tá? Cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. É isso. Entendeu? É isso. Tem aqui a nota do Itamaraty, eu não vou ler inteira não, se vocês quiserem procurem, mas é muito, muito boa, eu gostei.
Obviamente que a oposição achou exagerada, né? Porque a oposição o que que faz? Ela lambe as botas dos Estados Unidos. São os patriotas que batem continência e reverência à bandeira americana, à bandeira dos Estados Unidos da América. São os patriotas que foram lá para os Estados Unidos pedir intervenção aqui no Brasil, que é o que está sendo acionado no PGR por alguns governistas. Vem aqui comigo. Para aliados do governo, o deputado, adivinha quem? Eduardo Bananinha Bolsonaro, do PL de São Paulo, teria influenciado o posicionamento crítico às decisões de Moraes por parte do Escritório de Assuntos, essa porcaria aí do Departamento de Estado do país dos Estados Unidos. O líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, acionou hoje a Procuradoria-Geral da República para pedir uma investigação criminal e a cassação do passaporte diplomático de Eduardo. Porque esse cara, se bobear, que precisa ser investigado, se bobear, ele viajou com o nosso dinheiro. Ok? Com o nosso dinheiro. Como as motocicletas do papai dele foram pagas com o nosso dinheiro. Tá? Nos últimos meses, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem se aproximado de políticos norte-americanos de perfil conservador. Conforme revelou a BBC Brasil na última semana, Eduardo se reuniu com Mikhail Kozak, autoridade do escritório do Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado. Em publicação no Twitter, Lindenberg acusou Eduardo de patrocinar junto ao governo Trump e parlamentares de extrema-direita retaliações contra o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes. O líder do PT também afirma que Eduardo Bolsonaro praticou crimes contra a soberania nacional, além de tentar intimidar autoridades e interferir em investigações criminais. As ações contra Eduardo foram impulsionadas por outros deputados. O Rogério Correia, do PT de Minas, também acionou a PGR contra o bolsonarista, e o Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, também acionou o Ministério Público Federal também por crime de lesa pátria, porque isso aqui que ele está fazendo, se comprovado, obviamente, é crime. Como o sujeito que eu comentei ontem, o tal do Marcos Duval lá, do Paraná, eu já não lembro, mas é do Paraná, que pediu que os Estados Unidos invadam o Brasil. Esses são os patriotas. É bonito, né? É gente muito que gosta muito do Brasil. E para terminar esse assunto, eu vou ler o que o Moraes falou hoje. Moraes reage à ofensiva dos Estados Unidos no judiciário brasileiro. Deixamos de ser colônia em 1822, diz o ministro. Aspas para ele. Pela soberania do Brasil, pela independência do poder judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. E com coragem estamos construindo uma república independente cada vez melhor. Independente e democrática. E construindo com coragem. Como sempre lembra a eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa. O que a vida quer da gente é coragem, disse Moraes. Muito bem. Aí saiu todo mundo em defesa dele, óbvio, os outros ministros, o Dino, o Barroso, né, que é o presidente também. Porque isso aqui não é um ataque só ao Alexandre de Moraes, é um ataque ao judiciário brasileiro e à soberania do nosso país. Esses são os patriotas de verdade. Não aqueles pamonhas da extrema-direita que ficam batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos e ficam indo lá tramar situações contra a nossa soberania e que pedem para os Estados Unidos invadirem o nosso país. Um senador da República pediu para os Estados Unidos invadir o Brasil, porque a gente não vive numa democracia, diz o gênio. Ai, ai. Pois é, o Barroso, cadê? O ministro, o presidente do STF, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa de Moraes, também, o Dino também, todo mundo está defendendo, que é óbvio, né? É óbvio. Isso aqui é uma ameaça ao Brasil. Não é uma ameaça ao STF ou ao Alexandre de Moraes em pessoa física. Não, não. É uma ameaça à nossa soberania. A lei aqui é essa, filhão. Você quer entrar aqui, você tem que respeitar. Se eu for ao seu país, eu preciso respeitar as leis do seu país. É assim que funciona.
Só que essa gente acha que faz o que eles bem entendem. Não é assim. Embora sempre tenha sido assim, né? Mas ok. Falar em violência. Vocês conhecem Sérgio Maurício? Sabem quem é? Sabem de quem se trata? Sérgio Maurício é o cara que narrava, no passado, a Fórmula 1 na Band. E o digníssimo, aparentemente, ofendeu a Érica Hilton, a nossa querida deputada federal, que protocolou, inclusive, o APEC lá para o fim da escala 6:1. Ela é muito importante, ela é muito vocal, é uma mulher trans de uma importância muito grande na nossa política, principalmente na esquerda. Pois muito bem, ela vai acionar na justiça contra o narrador, por transfobia. No último domingo, dia 23, o jornalista publicou ofensas contra parlamentar em sua, até então, conta no Twitter. Porque presta atenção, a justificativa ele vai dar mais pra frente. Um perfil atribuído a ele disse que Érica era uma fake news humana, essa coisa. Porque alguém retuitou e ele foi lá e comentou. Ele foi afastado da Bandeirantes e a Érica deu a seguinte declaração: acabei tomando ciência dessa conduta que na minha avaliação é criminosa. É mesmo. Irei para cima com toda a força, juridicamente, para que haja uma responsabilização por mim, pela comunidade LGBTQIA+, pelas pessoas trans e contra a violência, disse Érica a Mônica Bergamo na coluna dela da Folha de São Paulo. E os fãs de Fórmula 1 saíram em defesa da Érica porque foi um ataque muito desproporcional. É uma coisa assim, pra que você falar um negócio desse? Agora, o que ele diz? Presta atenção. Procurado, Sérgio negou que o perfil seja dele e afirmou que não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos e ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem. Tudo aspas para ele, tá? Segundo ele, alguém se apossou de sua foto e de seu número de telefone para fazer o perfil. Aspas. Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Érica Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas. Em nenhum momento ele disse que era contra o que publicaram dela. Em nenhum momento ele a defendeu. Não. Então assim, é sempre assim, né? Não era minha a conta, é meu primo. Desculpa, tava doidão. É sempre a mesma coisa. E outra contra a mulher, quando a gente fala de feminicídio, que é importante ter, que o nego fala que não precisa, tá, bebê, olha aqui, ó. Mulher é vítima de feminicídio por não corresponder flerte de vizinho em São Paulo. Uma bancária de 31 anos foi vítima de feminicídio em Registro, uma cidade do interior de São Paulo, por não ter correspondido ao flerte de um vizinho, segundo a Polícia Civil. A mulher foi assassinada por asfixia dentro da própria casa. Ela foi estuprada e assassinada por asfixia dentro da própria casa. O corpo de Aline Cristina Jamogeski foi encontrado pela família no sábado, com sinais de violência sexual e enforcamento. Ela não correspondeu ao interesse amoroso do vizinho e ele foi lá e a estuprou e matou, porque ele confessou. O homem de 23 anos, identificado com auxílio de câmeras, foi preso temporariamente na terça-feira e não põe o nome do sujeito aqui na matéria. Devia pôr o nome dele, né? Então tá preso. Que pague bastante, porque, tá vendo? Por que é tão importante a questão do feminicídio? Entendem por que é importante? Ela foi morta porque ela é mulher e porque ela não correspondeu às investidas desse infeliz aqui. Uma boa notícia: Justiça de São Paulo suspende a privatização de escolas estaduais. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o decreto 68.597 de 2024 do governador Tarcísio Privatiza de Freitas, que autorizava a licitação para privatizar a gestão
de 33 escolas estaduais. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado ainda não foi notificada da decisão, tomada na terça-feira, dia 25. Assim que isso ocorrer, avaliará a adoção das medidas legais cabíveis, informou a Secretaria. A suspensão foi decidida após o pedido do PSOL de São Paulo. Na argumentação, o partido afirma que o decreto viola a Constituição e que a medida de privatização de escolas afetaria o ensino fundamental 2 e o ensino médio, nos chamados lotes regionais leste e oeste. Gestão privatizada de escolas é inconstitucional, tá? O governo pretendia conceder à iniciativa privada por um prazo de 25 anos as atividades de manutenção predial, alimentação escolar, jardinagem, limpeza e segurança. A gente já tinha falado disso aqui faz um tempo. A parte pedagógica seguiria sobre gestão direta do Estado. O decreto viola diversos dispositivos constitucionais, comprometendo o direito à educação pública gratuita e de qualidade, além de precarizar direitos de servidores e priorizar interesses privados em detrimento do interesse público. Diz no despacho a relatora do processo, Márcia Dalla Dea Baroni. Os alicerces fundamentais da educação brasileira são estabelecidos pela União Federal e entre eles não se encontra a possibilidade de terceirização de gestão do ensino público à iniciativa privada, acrescenta a relatora na decisão. Eu fiquei muito feliz e espero que essa decisão seja mantida, tá? Porque é muito, muito importante que as escolas não sejam privatizadas no estado de São Paulo. Isso é muito importante que não aconteça. Não no estado de São Paulo, em nenhum lugar. A educação é um dever do Estado, tá? E ele que tem que prover isso. Simples assim. Só um segundinho. Perdão, que a rinite está atacadíssima aqui. Vamos continuar? Muito bem. Ai, ai, outra, agora notícia triste, hein? Mato Grosso lidera desmatamento na Amazônia em janeiro. O desmatamento teve um aumento de 68% no mês de janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Entre os estados que mais derrubaram a floresta, o Mato Grosso lidera a lista, sendo responsável por 45% da devastação no período. Em segundo lugar está Roraima, responsável por 23%, e em terceiro o Pará, com 20%. Dos 10 municípios que mais desmataram o bioma, 6 são matogrossenses: Juína, Nova Maringá, Feliz Natal, Porto dos Gaúchos, Aripuanã e Itabaporã. Sim, 6. Desses 6, 5 têm prefeitos fazendeiros, de acordo com as declarações de bens apresentadas ao TSE. Já a prefeita de Aripuanã, Celuir Peixer-Reguin, que belo nome, hein? Do União, informou a Justiça Federal não ter bens em seu nome. Não tem nada no seu nome. Juína, Nova Maringá, Feliz Natal, Porto dos Gaúchos e Aripuanã estão na lista dos 81 municípios que mais desmatam a Amazônia, dentro do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA. Muito triste, né? E prefeitos fazendeiros, tá? Que desmatam muito os biomas. O nosso querido Amazonas, né? Muito bem. É isso aí. A última. Eu tenho uma notícia bem triste que eu vou trazer amanhã, eu acho. Mas essa daqui é de lascar. Porque muita gente reclama da questão das bets, do tigrinho, que tem que ser regulamentada, tem que ser olhada, e tem que ter uma educação maior das pessoas em relação aos jogos. É por causa disso aqui, ó. A aluna é investigada por desviar dinheiro da formatura de colegas para apostar no jogo do tigrinho. Estudantes tentam juntar valores novamente para realizar o evento, enquanto que buscam reaver o dinheiro na justiça. Que absurdo, hein?
Alunos de Direito da Unidade Central de Educação FAEM, de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, denunciaram a presidente da comissão de formatura por usar quase 77 mil reais do fundo destinado para a festa em apostas online. O evento de formatura que deveria ter acontecido em 22 de fevereiro não ocorreu porque não tinha dinheiro. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e disse que trabalha com 2 linhas de investigação: apropriação indébita ou estelionato. Vítimas, testemunhas e a própria suspeita serão ouvidas nos próximos dias. Uma das vítimas contou que soube que não havia mais dinheiro pela própria colega que gastou. Em um aplicativo de mensagem, em 27 de janeiro, Cláudia Roberta Silva disse que perdeu a quantia. Eu perdi todo... Aspas para a mensagem. Eu perdi todo o dinheiro da formatura. Me viciei em apostas online, tigrinho e afins. E quando eu perdi todo o dinheiro que eu tinha guardado, comecei a usar o da formatura para tentar recuperar. E aí cada vez mais fui me afundando no jogo. Ao G1, a defesa da investigada disse que todas as medidas judiciais para a recuperação dos valores serão tomadas e que ela pretende ressarcir os colegas. Também afirmou que a cliente aguarda ser chamada para prestar os esclarecimentos. É por causa de situações como essa que precisa ter muito cuidado com a questão de apostas no Brasil. Com as bets estão tomando tudo. Você pode perceber, no carnaval agora as propagandas são todas de bet, não tem mais quase propaganda de cerveja, é tudo de bet. Você vai assistir um jogo de futebol na televisão, só tem propaganda de bet. São várias, que parece que cada semana aparece uma nova. E o brasileiro não tem educação financeira suficiente para não entrar nessa sobrada. Olha, essa moça aqui, na teoria, tem estudo, né? Teria mais capacidade de... Pega todo mundo isso aqui. Então precisa ter cuidado com essa questão de bet. Sim, isso é muito importante no nosso país. Bom, isso, me desculpem pelo nariz, mas a rinite resolveu atacar bem na hora que eu ia gravar. E fizemos assim mesmo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e enviar para os amigos, tá bom? Essa foi a edição de quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025 do Cidadania S.A. Eu sou o Jaime, um bom fim de quinta-feira, uma ótima sexta, a gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço e até lá.